Aqui da região metropolitana de Curitiba. Gente do céu, é muito, mas muito sério esse assunto. Demais. 3 rapazes, homens jovens ainda, foram assassinados nos últimos 20 dias. 3. A última foi um jovem empresário da região, Rio Branco do Sul, aqui, vizinho nosso, que ontem à noite foi morto a tiros em frente à cancha de esportes que ele administrava. Quero falar agora com o Thiago Silva, porque o Thiago Silva tem mais informação para a gente desse caso. Porque o que assusta, a gente, conforme os casos iam acontecendo, nós fomos noticiando, né? Nós fomos noticiando aqui no Balanço Geral. Mas foram 3 casos seguidos, né? Mas o Thiago vai trazer para a gente agora esse último caso. Mas essa onda de violência na cidade de Rio Branco do Sul está assustando. Tudo seria por causa de futebol. É mais ou menos isso, Thiago Silva. Tem a ver com futebol, briga de campo, de bola, é isso? Infelizmente, tudo indica que sim, viu, Ojaço? O Balanço Geral saiu cedo hoje aqui em direção a Rio Branco do Sul. Nós estamos na rodovia dos Minérios, palco de um crime bárbaro registrado ontem à noite. Jovem empresário, 32 anos, vivia o auge da vida dele, financeiramente se dando bem. Um cara que tinha uma visão de futuro, pai de uma filha de 11 anos, casado, só que era apaixonado pela família e por futebol. Ontem à noite, quando ele saía do local que ele administrava, aliás, viu, Jasso? Eu fui lá, na cancha administrada no Centro Poliesportivo que o Michael Sullivan administrava. Um local bem organizado, coisa de primeiro mundo. O cara investiu pesado ali e acabou sendo assassinado. Um crime que chamou a atenção porque é um rapaz, um homem, um empresário de uma família tradicional aqui de Rio Branco do Sul, conhecido por todos. E aí a morte dele tem ligação com outros crimes que aconteceram aqui na cidade. Você vai acompanhar melhor como é que foi a morte, como é que foi o assassinato desse empresário a partir de agora aqui no Balanço Geral. Veja. Um empresário bem-sucedido, 32 anos, foi executado com vários tiros ontem à noite em Rio Branco do Sul. No local do crime, ficaram as marcas da violência. Michael Sullivan tinha uma filha, era apaixonado pela família, carros e futebol. A morte dele pegou todos de surpresa. Infelizmente, na abordagem da vítima aí, constatamos que seria um ex-parceiro de farda nosso, que trabalhou com a gente um tempo atrás aí na Corporação da Defesa Civil de Rio Branco. A gente chega no intuito de tentar fazer alguma coisa, trabalhar, lutar pela vida dele, mas infelizmente não conseguimos fazer nada. Responsável por este complexo esportivo, Michael Sullivan dividia o tempo com a família e nas horas de folga participava de campeonatos de futebol. E justamente este pode ter sido o motivo do crime. A Polícia Civil aqui de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, recebeu várias denúncias em relação à motivação para o assassinato do empresário Michael Sullivan, de 32 anos. Uma delas dá conta de que Michael Sullivan teria discutido durante uma partida de futebol, teria inclusive agredido uma pessoa e que isso teria motivado seu assassinato nessas últimas horas. O que a polícia agora espera é encontrar imagens de câmeras de segurança que tenham flagrado este crime. Michael era de uma família tradicional da cidade, chegou a trabalhar como bombeiro civil, mas ganhou dinheiro com a compra e venda de veículos. Arrendou este complexo esportivo e, para aumentar a renda, começou a fazer bailes no local. Rapidamente conquistou fama, ganhou dinheiro. Estava vivendo o melhor momento da vida aos 32 anos. A morte dele é inexplicável. Pois é, e o assassinato do Michael, esse aqui, que é o Michael Sullivan Santos, chama a atenção porque é o 3º homicídio registrado em Rio Branco do Sul em 20 dias. Nós contamos cada um deles. 3 mortes muito parecidas. No último sábado, o Valdeci Gonçalves, o Cisso, como é chamado, como é conhecido, de 25 anos, foi morto após uma discussão. Um pouco mais para trás, no dia 24 de outubro,
dia 25 de outubro, o Hernan Bandeira, de 25 anos, também foi assassinado a tiros dentro do carro no centro da cidade. E aí, qual seria a relação dessas 3 mortes? Volto a falar com o Thiago Silva, porque o Thiago Silva tem mais informações. Ele trabalhou em cima dessa relação e dessa apuração também que a nossa reportagem faz, o nosso jornalismo investigativo e também a polícia de Rio Branco do Sul, né, Thiago? Aliás, a população de Rio Branco do Sul está querendo explicação da polícia, está precisando, está cobrando a ação da polícia, agilidade na investigação dessas mortes. Até porque, ô Jasson, eles participavam. O Michael Sullivan, o último empresário a ser morto ontem. O Cisso, o Valdeci Gonçalves, morto no final de semana, no sábado. E o Hernan Bandeira, morto no dia 25 de outubro. Eles participavam de um grupo de WhatsApp. Tinha um time aqui, um time vencedor no município de Rio Branco do Sul. Foi essa a informação repassada à polícia no dia de hoje. E que em determinado momento dessa partida de futebol, desses jogos, lá existe um campeonato bem disputado na cidade, eles teriam se envolvido numa confusão, numa treta, numa briga, criou um racha lá, criou uma divisão. E que a pessoa que apanhou nessa discussão teria jurado o time inteiro de morte, ô Jássio. E um time não é só composto por 3 pessoas, tem mais pessoas no grupo. Tem mais gente que participa do time. Será que vai morrer mais gente? Será que o time inteiro vai ser assassinado no município de Rio Branco do Sul? É a pergunta que fica no ar. O Balanço Geral foi a fundo, nós mergulhamos nessa história. É uma informação aqui em primeira mão, exclusiva, que você só acompanha aqui no Balanço Geral. O que está por trás da morte do Michael, do Valdeci e do Hernan? Você vai saber a partir de agora aqui no Balanço Geral. Veja. Jovens trabalhadores executados da mesma maneira. Uma onda de violência tem chamado a atenção dos moradores de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A última vítima deste grupo foi o empresário Michael Sullivan, de 32 anos, morto a tiros ontem à noite. Hoje, o complexo esportivo que Michael administrava amanheceu fechado. Nas redes sociais, Michael tinha 2 paixões: a filha ainda pequena e o amor ao Paraná Clube. Amigos usaram uma rede social para homenagear o empresário. Para a polícia de Rio Branco do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba, provavelmente o crime foi premeditado. Ontem à noite, Michael Sullivan, proprietário dessa cancha de esportes aqui no município, estava lá no bar. Lá naquele ponto, lá atrás. Ele estava estranho ontem, segundo as informações. Fechou o bar, veio aqui na direção do estacionamento e acabou entrando no veículo dele. A gente pode observar aqui que a região é bem monitorada. Câmeras de segurança para todos os lados aqui. Só aqui na frente são pelo menos 3 câmeras de monitoramento. Lá no outro ponto, câmeras por aqui. O assassino, sabendo disso, esperou a vítima entrar no carro. A vítima rodou mais ou menos uns 500 metros em direção à rodovia dos Minérios, que corta essa região aqui de Rio Branco do Sul. E longe dessas câmeras de monitoramento, o crime aconteceu. Difícil encontrar alguém que fale o que está por trás de tantas mortes. O medo toma conta de todos. Você conhecia esse homem que morreu? Pior que não conhecia, cara. Não sabia que ele era dono da cancha e só. Passa por volta de quase meia-noite, falou pra mim se eu não tinha escutado isso. Praticamente não escutei tudo. E às vezes ele é procurado, né, cara? E acaba pagando também da mesma forma. Quando já estava aqui, do lado de fora do complexo esportivo, aqui na rodovia dos Minérios, um empresário de 32 anos, ele foi abordado pelo criminoso. Foram vários disparos. Ele perdeu a direção do carro, veio bater contra esse barranco. Aqui a gente observa a marca aqui da batida, pedaço de carro, vidro quebrado, as marcas aqui da violência, sangue no asfalto. Infelizmente foi nesse ponto aqui que o carro bateu e o empresário, infelizmente, acabou morrendo. Sem testemunhas por perto,
sem ninguém que visse alguma coisa que pudesse ajudar a polícia a identificar o assassino. O empresário teve o mesmo fim trágico do jovem Hernan Bandeira, de 25 anos. No dia 24 de outubro, Hernan também deixava uma quadra de esportes quando foi seguido, baleado e morto. Na época do crime, chegaram a dizer que uma discussão durante uma partida de futebol motivou o assassinato. Ele era sossegado demais, trabalhador, não mexia com ninguém, não tinha briga, não tinha treta nenhuma e do nada acontecia isso. Ele não relatava nenhuma ameaça? Nada. Ele só trabalhava e jogava bola. Eu tenho quase certeza que foi por causa de treta, de jogo. Uma pessoa nos disse que na delegacia que a questão de um mês, o Hernan já estava demonstrando alguma preocupação, medo, né? Mas não chegou a dizer o que estava acontecendo. Ele sentiu, demonstrou que estava com bastante medo. No fim de semana, uma outra morte misteriosa. Outro jovem, trabalhador, Valdeci Gonçalves, 25 anos, conhecido na cidade, foi executado covardemente quando chegava em casa. E essa morte aumentou o clima de tensão na cidade. Aqui o pessoal não leva muito desaforo para casa, né? O pessoal é que resolve as coisas na bala. É meio lado aí complicado, porque as pessoas têm aquele tipo de rivalidade, né? Se às vezes alguém comete algo bastante errado, né? Em Rio Branco do Sul, ninguém escapa da violência. A poucos metros de onde o empresário Michael Sullivan foi assassinado, a polícia também registrou um outro crime que ainda não foi esclarecido. Um taxista foi buscar a esposa em um bar na região e acabou sendo morto. Ele e a mulher foram executados. Na época, a população fez uma carreata em Rio Branco do Sul, cobrando mais segurança. Durante a investigação, a Polícia Civil aqui de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, descobriu que Michael Sullivan, o empresário assassinado ontem à noite, Valdeci Gonçalves, morto na última sexta-feira, e Hernan, executado em outubro, eram amigos. Participavam, inclusive, de um grupo de WhatsApp, jogavam futebol com frequência e que uma briga durante uma partida de futebol teria motivado os assassinatos. O que a polícia ainda não sabe é se tem mais gente marcada para morrer. É isso, Jason. A polícia vai ter que dar uma resposta em relação ao que está acontecendo aqui em Rio Branco do Sul, porque senão a gente não sabe quem vai ser a próxima vítima. População com medo, assustada, e confesso para você, Jason, há mais de 20 anos, acompanhando reportagem policial. Já estive várias vezes em Rio Branco do Sul. Sei que Rio Branco do Sul, por exemplo, a doutora Márcia Marcondes está aí, também tem a experiência de acompanhar o trabalho na região metropolitana, que a cadeia pública de Rio Branco do Sul, diferente das outras cadeias, onde você encontra tráfico de drogas, assalto, furto. Rio Branco do Sul, a maioria dos crimes ou é tentativa de homicídio ou tem relação com assassinato. As coisas se resolvem ainda da maneira antiga. Em Rio Branco do Sul, as desavenças acontecem na base da bala. Veja você que até o prefeito da cidade, na época, foi assassinado, um crime que ganhou repercussão mundial. Então, de novo, a cena se repete. Pessoas que não aceitam levar desaforo para casa, uma briga por conta de um jogo de futebol e que já deixou famílias destruídas com 3 assassinatos. Ô Jasso. Mas é inaceitável. Inaceitável. Nós estamos no século XXI, né? Ano de 2022, indo para 2023. É inaceitável que as coisas se resolvam dessa maneira. Agora, é inaceitável também que a polícia demore tanto tempo para resolver esses casos. Talvez por isso, aliás, é isso, deixa eu falar. Talvez até por isso tenha acontecido as 3 mortes. Tá? Porque se já, num primeiro momento, as investigações tivessem avançado, no segundo momento, talvez não tivesse chegado no terceiro. Posso estar falando besteira? Posso. Mas o nosso papel aqui é cobrar das autoridades de segurança o trabalho eficiente.
Ah, tem as dificuldades? Ok, a gente pode até entender. Mas as famílias que perdem os seus parentes, as famílias que perdem pai, perde filho, perde sobrinho, perde afilhado, esses querem resposta. A sociedade quer resposta. E o que o Thiago disse é muito sério, gente. São amigos de um time de futebol. Participam de um grupo de WhatsApp. Eu tenho meu grupo de futebol do WhatsApp. Falo Boqueirão, meus amigos. Né? Nós temos lá. Fala de futebol, marca o churrasco, marca o jogo, né? Marca a festa de aniversário de um, do outro e tal. Deve ser isso que acontecia lá também. Agora, 3 colegas de um mesmo grupo de futebol mortos. E a suspeita é de que tenha sido discussão por causa de jogo de futebol. Eu fico pensando o seguinte, nós já temos aí um mês desse caso, 3 pessoas mortas em 20 dias, doutora Márcia, em Rio Branco do Sul, crimes ligados aparentemente. Por que a polícia não consegue chegar ao autor, doutora? Bom, eu não estou na investigação para poder dizer isso com certeza, mas a primeira coisa que nós sabemos é que em situações violentas você não tem pessoas que falem voluntariamente. Por quê? Porque não querem expor, às vezes, a própria vítima, não querem expor a situação que sabem e porque tem medo, né? Então, você tem uma certa dificuldade inicial. É claro que talvez no primeiro momento não se tivesse identificado um link entre as vítimas, né? Já que não se viu o motivo inicial, falou-se lá no começo que seria uma treta no jogo, e logo depois disse que naquele dia não tinha tido problema nenhum no jogo, ou seja, as informações também ficam muito truncadas, né? Mas agora nós temos 3 pessoas que têm um relacionamento entre si. Esse relacionamento está relacionado com o jogo? Está relacionado com mais algum outro momento da vida deles? Também eles têm, esse grupo também se forma do mesmo jeito? Então agora a preocupação é maior, não só pela continuidade disso, mas por quê? Se foi um ato de vingança, sim, ele pode continuar. Mas a primeira dificuldade que se tem em crimes violentos é as pessoas não colaboram com a investigação. Elas têm receio, que se considera pleno isso, que elas possam ter receio, mas lembrando que sempre a polícia recebeu as denúncias anônimas, porque interessa a informação e não o informante. Thiago, você que trabalhou na apuração hoje dessa reportagem, tem mais gente com medo aí em Rio Branco? A cidade inteira tá com o cabelo em pé aqui, ô Jason Goulart. O pessoal tá com medo, quem joga futebol aqui tá assustado, porque de repente você perde um jogo, discute, as pessoas resolvem isso na bala. Tem sim gente com medo, tem sim gente assustada. Rio Branco do Sul aqui é uma cidade pequena, existe o burburinho, a conversa, as pessoas falam, olha, tá acontecendo isso, olha, tá acontecendo aquilo, olha, o pessoal tá assustado, tem gente que pode morrer ainda, né, porque enquanto o assassino está solta, mais pessoas podem morrer. Então, existe sim um clima tenso aqui na cidade de Rio Branco do Sul, até que a polícia consiga esclarecer o caso. Importante, como disse a doutora Márcia Marcondes, é que as denúncias cheguem ao delegado Irineu Portes, que é o delegado responsável pela investigação, experiente delegado, que hoje comanda aqui a delegacia de Rio Branco do Sul, para que ele possa prender ainda nas próximas horas o responsável por essa série de assassinatos aqui na cidade. Ô Jasso. Tá certo, Thiago, é o que todos nós esperamos, doutora Márcia. Com certeza. Como o Thiago falou, o doutor Irineu é um delegado experiente, um delegado trabalhador, aquele assim que vai cavando. E é claro, precisa também do auxílio das pessoas, que entendam que não se precisa de que a pessoa vá lá, levante a mão e mostre a carinha, mas é preciso assim que seja informado o que está acontecendo, desse mais rumos, talvez, para a investigação. Que agora sim nós temos uma ideia de que existem talvez um grupo caçando um outro grupo, né? Muito bem, obrigado, Thiago. A gente segue acompanhando também mais esse caso aqui, que deve ter desdobramentos na sequência, inclusive, né, com o trabalho do delegado Irineu. Agora...